Quando ele fala de amputar membros do corpo, já que você não os domina, e entrar amputado no reino, do que perder a sua alma, ser destruído, aniquilado por ele com torturadores até pagar o último centavo, se você escandalizar, isto é, estuprar a inocência de uma criança. Mas ele está falando de metafisicalidade também, porque ele está respondendo à pergunta inicial do reino. Então ele está dizendo, aqueles que encolarizam, aqueles que pegam pelo pescoço, ameaçam os meus filhos inocentes, que são os políticos, que são os líderes religiosos em nome da fé, da Bíblia, os mercenários da fé, que vêm ameaçar, como eu ensinei ontem, que vêm denunciar, prender, expulsar, excomungar os pequeninos em nome de Deus, já que Deus está lá sem interferir, mas olhando e registrando tudo, e ele disse, vão pagar, não vão sair da prisão enquanto não pagarem. Assim como torturam os pequeninos. E ele está dizendo o seguinte, ampute aquilo que você não domina, que é o teu instrumento do corpo para a malícia. Isto é, todo o teu bojo dogmático, doutrinário, doxiológico, tudo que você aprendeu, todas as suas tradições religiosas que te fazem se isolar das pessoas, condenar as pessoas, julgar as pessoas. Tudo isso que você aprendeu, se você não jogar fora e não entrar amputado no reino, você vai com tudo isso para o tormento. Porque isso te fez ser alguém do mal, alguém que tortura as pessoas em nome de Deus. Isso tem que ficar bem claro. Aí, continuando. Depois de encerrar, vai para Judéia, do outro lado do Rio Jordão. Grandes multidões o seguem e ele curou muitos ali. Novamente, religiosos se aproximam com a intenção de incriminá-lo publicamente. E tristeza. De novo. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Eu quero que você escreva aí como a primeira tarefa do dia, divorciar-se por motivo banal. Religiosos com a intenção de incriminá-lo, porque essa é uma questão frontal. Essa é uma questão primária da lei de Moisés que regia aquela sociedade. Era a Constituição vigente. E se Jesus quebrasse isso publicamente, ele era incriminado na hora. Você precisa entender isso. Todos estão olhando e esperando para ver o que ele vai responder. Ao que responde: vocês não leram que no Bereshit, princípio Gênesis, o Criador fez homem e mulher, dizendo para o homem que deixasse seus pais e se unisse àquela que seria a sua mulher, tornando-se então uma só pessoa. Errad, carne. Se foi assim determinado desde o Gênesis, que está aí na vossa Torá, no vosso Pentateuco, é assim que deve ser. Note que Jesus dá uma resposta cônscio da intenção deles, pois sabe que sua resposta poderia incriminá-lo imediatamente. É aí que está a grande questão. A lavagem cerebral religiosa é tão grande nas pessoas da Bíblia que elas não se ligam do simples fato de que tudo tem um contexto. E quando eu falo de contexto, dando ênfase no ex, não é para ser tirado mesmo. Ele tem um com, aquilo que é tirado tem que ficar ali dentro. E se for tirado, ele tem um contexto. Esse texto que está ali, ele não é só
de letras, de construções morfológicas. Não! Tudo tem um contexto social, cultural, político, religioso, arqueológico, geográfico. Tem uma grande história que você não está vendo, mas tem destinatários. Existe uma lei vigente. Jesus tem um propósito. Tudo isso tem que ser entendido. E eu pergunto para vocês, os religiosos entendem todo esse compêndio literário de interpretação? A teologia é capaz, pela hermenêutica ou pela exegese, ela consegue fazer isso? Não. A exegese consegue tirar um texto e fazer um escrutínio? Não. Se eles o fazem como os fariseus e seu fermento faziam. Porque veja que as pessoas que mais estudam a Bíblia hoje são as que menos a conhecem como exatamente era 2000 anos atrás. Por que eu estou colocando em destaque isso? Você precisa entender que a resposta dele depende e muito de uma coisa chamada tempo e de outra coisa chamada destinatário. Quem está perguntando, para quem ele está respondendo, em que momento e quando ele vai poder falar sobre o assunto de verdade. Veja que isso aqui é público. É exotérico. Mas depois os discípulos vão chamar ele, você vai ver, em particular, e aí ele vai falar esmiuçadamente o que é isso. Compreenderam? Eles viram que Jesus foi sábio, mas não desistiram. E insistindo disseram, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Você precisa entender algo. A cultura nesta época, e não nesta época, mas há mais de 1000 anos, era a seguinte. Não pode divorciar. Divorciar é difícil, assim como era na Idade Média com a Igreja Católica, que deu origem à Igreja Anglicana, da série da Netflix Tudors, do filme A Outra, que eu ensinei vocês, falei para vocês, indiquei para vocês. Nesta época, não podia. Mas quando eles queriam largar a mulher por qualquer detalhe, bastava molhar a mão dos sacerdotes. Se você fosse alguém importante na sinagoga, bastava que você chegasse para o sacerdote e molhasse a sua mão, ou já anteriormente tinha molhado, porque você é uma pessoa influente, poderosa e que patrocina a sinagoga. Então você conseguiria o divórcio. Agora, o pobre coitado que não dava dinheiro para eles, quando casava errado, aí a Bíblia valia. O que Deus uniu não separe o homem. Tu é pobre, não sou teu amigo, você não é poderoso, você não importa para mim, não interessa para mim, fica casado aí, fica casado errado pro resto da vida. Quem está entendendo? E eles insistiram, mas não foi Moisés que deu uma certidão de divórcio à mulher, querendo incriminá-lo. Jesus replica, Moisés permitiu porque o coração de vocês é mau. Mas este nunca foi, olha o original, nunca foi o verdadeiro desejo do Criador. O Criador apenas permitiu. Escreva aí, permitiu, vontade permissiva. Tanto o templo quanto o divórcio. Mas vocês nunca entenderam, Jesus continua,
a permissão de Deus através de Moisés. O homem só pode se divorciar da sua esposa, e aí em grego tem porné, em aramaico uma língua morta, você não sabe o equivalente, se ela o traiu ou cometeu um dos atributos da imoralidade sexual vigente nos preceitos do Talmud, vigente nos preceitos de Levítico. Se não houve imoralidade, infidelidade conjugal, se divorciando por motivos banais, diante do Criador não houve divórcio, não houve anulação. Entendeu? Por que a Igreja Católica era contra o divórcio? E ainda é, mas só na teoria. E depois de tanto tempo foi liberado na prática. Por que as igrejas evangélicas tradicionais protestantes eram contra e hoje são a favor? E as pentecostais eram contra e hoje são a favor? E as neopentecostais são a favor? Apenas um pequeno grupo de 5% ainda hoje é contra. E vão ser a favor amanhã. Por quê? Porque é vento de doutrina. E por quê? Porque basta procurar os originais para saber o que pode e o que não pode. Agora, Deus conhece a intenção, a motivação e o desejo. Ninguém engana ele. Qual é a lista que Jesus se referia? Que em grego é porné, equivalente, aramaico é morto, ninguém sabe o equivalente. Mas qual é a lista? A lista inclui pedofilia, violência sexual, ou uma mulher vai ficar apanhando do marido o resto da vida. O que Deus uniu, note, o que Deus uniu é perfeito. O que Deus uniu. Mas ele estava respondendo para eles, para não ser incriminado. Entenda! E mesmo para eles em público, ele já está esmiuçando e dizendo, por motivo banal, não. Não se pode divorciar. Só pode se tiver traição ou infidelidade conjugal. Violência e infidelidade. Você não prometeu que ia cuidar dela? Que ia cuidar dele? Não prometeram serem fiéis um ao outro? Confiarem um no outro? Qualquer tipo de quebra desse protocolo não, vou dizer melhor, desse contrato, qualquer tipo de quebra desse contrato verbal assinado, esse pacto, por uma das partes, vamos mais. E então este homem está errado e desobedecendo, Jesus continua dizendo, este homem está errado, se ele fizer isso por motivo banal, ele está errado e está desobedecendo a permissão, vontade permissiva que Deus deixou na lei de Moisés, entenda, Bíblia. Os discípulos, sem ter entendido, disseram, se é assim, então, é melhor não casar. Não é fácil ter discípulo assim, né? Não bastasse os bíblias, ainda vem eles. Triste é para um mestre quando nem os bíblias que vieram atacá-lo, incriminá-lo, entendem, nem seus próprios discípulos. Vamos entender a verdade relativa? Jesus respondeu, esta verdade é diferente para cada um. Ei, agora Jesus está falando com os discípulos. Jesus refutou os doutores da Bíblia em público. Aí os discípulos chamaram no canto e disseram, mas se é desse jeito que tem que esperar a mulher trair, né? Quando é que a mulher vai ser infiel para mim? O problema é quando você casa errado e a mulher não trai você também, você tem que mais. Então é impossível. Se é assim, então melhor não casar. Preocupados com a salvação da alma dele.
Aí Jesus diz para eles, esta verdade, se você ler aí na tua Bíblia, você não vai entender nunca. Esta verdade é diferente para cada um. A permissão, eu quero que você escreva isso. Abra aí aspas, é Jesus falando. Olha que lindo essa frase dele. Abre aspas. A permissão só é entendida por aquele que precisa dela. Que lindo isso. Escreva aí. Quem consegue entender a profundidade dessa frase? Você já viu que o ser humano tem um mal terrível de nunca conseguir se colocar no lugar do outro, que é desamor. O principal mandamento é amar. A Bíblia é amor. Jesus é amor. Agora imagine, se eu casei bem e escolhi bem na roleta da vida, ou porque realmente fui sábio, mas também é uma questão de sorte, convenhamos. Ninguém pode ficar crivando a pessoa que vai casar com você de todas as formas. A psicologia diz 2 anos as pessoas se revelam, mas não é fácil. Você não pode ter intimidade e fazer um teste de 2 anos. Então, aquele que acerta sempre vai colocar o dedo, julgando, ainda mais se ele for religioso, julgando o que deu errado. É ou não é? Mas o dia que esse, tomara que nunca, mas o dia que esse também der com a cara na parede e perceber que também escolheu errado, desde que dentro dessas vírgulas, Deus conhece as intenções. Motivo banal é para sua própria condenação. Agora, se dentro dessas vírgulas, quem entende a expressão a não ser? Quem consegue entender aí? A não ser. Pois é, na tua Bíblia está assim. Só que pelos originais eu te expliquei, sem adulteração de sinônimos, o que é que Jesus estava dizendo. Aí quando o cidadão percebe que também escolheu errado, aí ele vai fazer de tudo para tentar encontrar uma brecha. E só aí, como diz o provérbio de hoje, se Jesus citava provérbio do passado, nós citamos provérbios de hoje. Cuspir no prato que comeu, ou cuspir para cima. Aí aquilo que você tanto apontou, e Jesus falou algo parecido, não falou? Se preocupa com mosquito e engole camelo? Então julgou tanto, aí quando vê que também foi traído pela esposa, pelo esposo, aí vai tentar encontrar na Bíblia, será que tem alguma permissão? Ou eu estou condenado? Então agora você entende o que Jesus está dizendo. A permissão só é entendida por aquele que precisa dela. Aí ele continua. Nem todos conseguem ficar solteiros. Se você ler na tua Bíblia, você não vai entender nunca. A linguagem é tão arcaica, mesmo na linguagem de hoje, você não vai entender nunca. Existem homens que nascem com alguma deficiência sexual. Esse texto é tão deturpado. Aliás, tudo que Jesus falou, as pessoas deturpam à vontade, segundo suas doxias, para sua condenação. Os gays da igreja contemporânea vão dizer que eunuco era gay. Com respeito a vocês, gays. Mas não. Óbvio que não. Aí os pentecostais fanáticos conservadores vão dizer que Jesus está dizendo que quando o teu casamento dá errado, você tem que ficar lá na igreja orando para o marido morrer. Sabe? Quantas vezes eu vi isso em Deus e Amor da Vida, congregação cristã. Senhor, ele está lá nas drogas mesmo. Leva ele embora.
não vou aguentar, eu tô sozinha. E a pessoa pode dar o dízimo para os mercenários, só não pode participar da comunhão. Que hipocrisia, né? Ela pode tudo que for benéfico ao sistema, mas para ela não, ela está excomungada. E se fosse nos dias de Jesus, já tinha sido apedrejada. Existem homens que nascem com alguma deficiência sexual. Sabe o que é deficiência sexual? Qualquer deficiência. Nasce com problema no pênis, com problema na vagina. Deficiência. Aliás, ao contrário do que muita gente acha, tem pessoas que acham que as pessoas que nascem com dois sexos, elas têm os dois sexos. Não tem. Um é defeituoso, apenas um, que é natural, normal. E tem que fazer a escolha, não é? E sempre um é preponderante. Agora preste atenção. Há aqueles, delta eunuco, escreva aí, delta eunuco. O primeiro eunuco é aquele que já nasce eunuco, porque tem problema sexual. Tá? Segundo, aquele que foi castrado eunuco pelos reis, pelos seus senhores, que preferiam contratar ou fazer jovens mancebos eunucos, castravam, cortavam mesmo o pênis do rapaz, para que ele não fosse uma ameaça às suas filhas, à esposa, às princesas. Esse é o segundo tipo de eunuco. E aí Jesus diz, e o terceiro tipo são aqueles que escolhem se afastar da vida sexual para quê? Terem tempo e condições de agradar e servir ao reino dos céus. Você entendeu? Revelare. Jesus estava falando dele. Quem é o terceiro eunuco? Jesus. Longe das questões que eu já perifericamente naveguei sobre Maria Madalena, e mesmo que fosse, nunca teve relações sexuais. O que dá na mesma o resultado. Falando dele, seu celibato. Quem lembra do seu primo João Batista, que dedicou a sua vida toda à missão, à causa do reino? Quem lembra de Paulo? E quantos que viriam em seguida, que existem hoje, que optaram pelo celibato orgânico? Quem é o terceiro eunuco? O próprio Cristo. Ele está falando dele mesmo. Sabe por quê? Porque o que você não sabe é que a história paralela conta que os líderes religiosos tiravam sarro dele por não ter mulher. Jesus estava falando dele, de João Batista, de Paulo e de tantos outros. É uma escolha livre, desde que haja condições. Pois ele disse, eu quero que você escreva isso, abre aspas, nem todos podem receber isso. Sabe o que ele está dizendo? Nem todos conseguem ser solteiros. E é impressionante o quanto que esses bíblias mercenários ou ignorantes, na pior das hipóteses, usam este livro aqui, essa parte que não entendem nada e acham que entendem alguma coisa, usem isso aqui para condenar os outros e dizer, quem pode receber isso, receba. Porque é só crente de verdade, santo como eu sou santo, só gente maravilhosa como eu, que não sou do mal, eu sou santo. Só igual eu aqui, ó. Só pessoa igual eu aqui, ó. Só nós que podemos receber, nós dessa igreja, nós dessa doutrina aqui, ó, essa doutrina verdadeira aqui, ó. Só nós conseguimos receber essa palavra. Deturpam tudo. O que Jesus está dizendo é que só aqueles que conseguem ficar solteiros sem mulher, porque não tem, conseguem
a vencer a sua apetite sexual, a sua necessidade de ter um cônjuge. Não sei se frígidos ou não, mas são pessoas que conseguem. Olha como eles deturpam, não é? Note que o delta e o eunuco são casos raros. Cada um deles. Eu vou explicar. Preste atenção. Isso aqui é um grande revelare. Música. Música. Qual é o primeiro? Olha o revelare. Qual é o primeiro? O que nasce com deficiência no seu órgão, no seu aparelho sexual. É ou não é? Eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês conhecem que tem problema no órgão sexual? Não é raro? É raríssimo. É ou não é? O segundo caso é qual? O eunuco pelos reis, pelos poderosos. É ou não é raro? Hoje muito mais. Hoje praticamente não existe isso, só em lugares absolutamente exóticos do Oriente. Mas naquela época já era algo raro. Então o terceiro que ele apresenta metafisicamente é o quê? Raro. A capacidade do celibato orgânico, que é uma capacidade rara. Por que eu estou enfatizando e por que isso é um revelare? Porque por aí eles dão a entender que um casamento quando dá errado, e isso é raro? Me respondam vocês, ainda mais nos dias apocalípticos de hoje. É raro um casamento dar errado? Errado, não por motivos banais. É raro? Responda para mim. Não é raro. Nunca casaram tanto e nunca divorciaram tanto. Não é raro. Então não tem a ver com o que Jesus está falando, porque Jesus está dizendo que o terceiro caso, o delta eunuco, também é raro como os outros dois. Quer dizer, existem pessoas que têm possibilidade de receber isso, quer dizer, de serem solteiras, celibato orgânico. Mas isso é raro. É louvável, mas é raro. Mas sabe o que eles fazem? Eles pegam esse texto, distorcem e condenam as pessoas dizendo que elas todas que erraram o casamento precisam ficar eunucas pro resto da vida. Porque é o que Jesus disse. Quem está entendendo? Depois trouxeram crianças a Jesus, mas os discípulos não queriam deixar. Então o mestre disse: deixem vir a mim os inocentes e não as impeçam. Ora, ele tinha acabado de dar um ensino sobre crianças e lá estavam seus discípulos que ainda não entendiam. E discípulos, esses iniciados, não entendiam e querendo impedir as crianças de chegarem. Não impeçam elas, pois eu acabei de vos ensinar que elas representam os pequeninos do reino dos céus. Então, um jovem se aproxima de Jesus e diz: Mestre, o que me aconselha fazer de bom para que eu seja salvo? O que me aconselha fazer de bom para ser salvo? Esta é a pergunta original. Respondeu-lhe Jesus, bem ao contrário do que diz tua Bíblia: aconselhar você a fazer algo de bom? Somente quem criou todas as coisas é bom. Por quê? Essa resposta? Porque Jesus viu a soberba religiosa nas intenções representada pelas palavras do jovem. E por isso respondeu ele assim. E continuou: se você quer existir para sempre, o
bem está representado nos mandamentos, porque ainda era vigente a Bíblia, vigente a lei. E este é um filho da casa de Israel? A resposta é de acordo com a doxia relativa. Quem é ele? Daquele povo, então para ele os mandamentos. E Jesus, conhecendo a vida do jovem, sendo Deus, disse: os mandamentos que você aprendeu, o jovem pergunta o que já sabia. A arrogância religiosa faz as pessoas serem assim. Mesmo diante do mestre, embora o chamando de mestre, mas não o reconhecendo com seu tratamento. Veja que é um jovem absolutamente diferente de todos os casos. Ele é um jovem elegante, aparentemente educado, porque o chama de mestre. Mas Deus lê lá dentro e vê a intenção real daquele jovem. Ao ponto que o jovem diz: quais? Como se ele não soubesse. E Jesus, mesmo assim, humildemente diz para ele, como se ele não soubesse: não matar, não trair sua esposa, não roubar, não falar mal, respeitar os pais, amar os seus próximos. Quem está entendendo que o jovem perguntou quais, só para que depois que Jesus dissesse, ele pudesse dizer isso, que previamente ele já tinha antecipado em sua consciência. Tudo isso tenho obedecido desde que nasci. É só isso? Eu quero que você escreva aí. Este jovem, ele era duas coisas perigosas. Ele era um bíblia religioso e ele era rico, materialista. Dois problemas. Por isso tão arrogante em suas palavras. Jesus, vendo a soberba produzida pela religião e pela riqueza que ele tinha, respondeu: se você já obedece e é, portanto, uma pessoa do bem e ainda deseja ser alguém melhor do que isso, falta-lhe então somente a perfeição. Pois bem, para que você seja perfeito, você precisa vender os seus bens e entregar o dinheiro aos pobres. Depois que você se desfazer de todas as coisas materiais que você tem e que não tiver mais nada de matéria, assim como eu, você vai vir e me seguir. Jovem, e agora? A resposta final de Jesus deixou o jovem religioso, bíblia, rico, materialista, frustrado, porque ele era muito apegado à matéria. Jesus se volta aos seus discípulos que acompanharam toda essa discussão e diz: escutem, meus alunos, um materialista dificilmente entrará no reino. Escreva aí. Um materialista dificilmente entrará no reino. Jesus então cita uma filosofia, um provérbio antigo. Outra vez Jesus faz isso, de sábios conhecidos para aqueles que achavam que Jesus não tinha cultura. Jesus cita o seguinte: passa um camelo pelo fundo de uma agulha, mas não entra um materialista no reino. Aqui nós temos um problema nos originais. Aprenda. Existia um provérbio que, ao invés de dizer camelo, dizia cabo ou corda do navio. E existia
E existem, aliás, manuscritos encontrados que diz camelo. Por quê? No grego, quando foi feita a tradução para o grego e depois latim, nós temos um grande problema. Camelo em grego é camelos. E cabo ou corda é camilus. Camelos e camilus. Se o manuscrito de corda de navio estivesse certo, então será impossível um materialista ser salvo. Mas se é o manuscrito que diz camelo, mesmo assim, o animal passar na portinhola lateral, nos muros de Jerusalém, que se chamava agulha, é quase impossível. Então você vai ver muita gente por aí falando coisas que não sabem. É engraçado o crentez, o clichê, né? Vocês já viram? Você fala, no ventre da baleia. Não, não. Está escrito que é um grande peixe. É bem coisa de FF, né? Fermento fariseu. É um prazer, uma alegria dizer aquilo que ele sabe e que na verdade está errado. É um tal de... o espírito do Bíblia, e vocês precisam cortar e amputar isso de dentro de vocês. É o espírito da correção. É um tal de debater, refutar e corrigir. Se fosse pelo menos para corrigir aquilo que você conhece. Eles mal foram alunos e querem ser mestres. Aí saem por aí dizendo, na verdade não é, você sabe, né, que o que não é, na verdade, a agulha. A agulha é o nome daquelas portinholas de Jerusalém. Existe essa probabilidade, como existe a probabilidade da corda do navio. Mas eu vou dizer para vocês, vamos com calma lá. Vamos com calma lá. O problema é que provavelmente essas portas ou janelas chamadas de agulhas não existiam nos dias de Jesus ainda. Como é que Jesus ia falar de uma coisa que ainda não existia? Essas portinholas, outros dizem janelas, só vieram depois. O mais provável é que Jesus estava realmente usando, como sempre fez, e quem o conhece sabe disso, o camelo. Por quê? É um animal familiarizado por eles. O maior animal que eles viam todo dia. Pelo menor buraco, a agulha mesmo de costura, e não porta, portinhola e janela, nem corda de navio. Por quê? Eu vou explicar. Jesus estava dizendo reino. Vocês lembram de Dalet, da revelação que eu dei para vocês, da quarta letra, da porta estreita? Ele é o Dalet, que aparece na palavra da tribo de Judá. Vocês lembram? Que aparece no tetragrama. Quem lembra? Nos primeiros graus sobre Jesus eu falei isso. Jesus estava dizendo que o menor orifício, eu quero que você escreva aí, o menor orifício que os discípulos conheciam. Qual é o menor? A porta estreita. Não foi Jesus que ensinou porta estreita agora há pouco? Há alguns dias atrás? Nós não estamos andando com ele nesses 1260 dias? Então, por favor... Muito cuidado, essa soberba, essa arrogância de refutar os outros. Não é isso aí. Calma, quem é que pode saber de fato o que é o que não é? O mais provável, pelo óbvio, e a verdade é o óbvio, é que Jesus estava usando, como sempre fez, elementos que eles viam. Ele sempre fez isso. Chamava uma criança no meio, olhava uma figueira, olhava as ovelhinhas, estava perto do vinhedo. Ele sempre fez isso. Era a forma pedagógica jesuína. Então, o que é que ele fez? Ele viu que os discípulos precisariam entender aquele assunto e usou figuras de linguagem que eles conheciam. Camelo, o maior animal que eles estavam familiarizados.
buraco da agulha, as mulheres costuravam o menor buraco possível que pudesse ser citado. Entendeu? Lembra da porta estreita? É só lembrar da porta estreita Dalet que você já vai compreender. Grande finale. Não é o grande finale de hoje, é desse capítulo que era para ter terminado ontem. Homem materialista. Quem representa o jovem rico? É o camelo. Diga aí o jovem rico, a pessoa materialista da prosperidade, da teologia do Deus privilegista que te dá carro, casa, esposa bonita, esposo bonito, filhos bonitos. Jesus dá tudo para você, bênçãos materiais, não é? Como se existisse bênçãos materiais. Então, o homem materialista representa o camelo, o maior animal que eles estavam familiarizados. Então, sim, aqui tem sentido e coerência. Em contraposto absoluto, o menor orifício da agulha. E novamente o jovem rico e religioso da Bíblia não entende. E seus discípulos também não. Vocês lembram da questão do divórcio agora há pouco? Que os discípulos não entenderam e nem os bíblias entenderam? De novo, o jovem rico que é Bíblia não entendeu. E os discípulos, adivinhem. Adivinhem. Também não. Os iniciados alunos perplexos perguntaram: neste caso, mestre, quem pode ter a vida eterna? Eles estavam realmente preocupados. O mestre chamou eles, eles deixaram de trabalhar. Entenda, se coloca um pouco no lugar deles, que foi o que Jesus fez. Deixaram de tudo para seguir ele. Andavam mais com Jesus do que com a esposa, do que com os filhos. Aí de repente Jesus disse: olha, a questão do divórcio é essa, a questão do materialismo é assim. Eles estavam preocupados, né? Deixamos de tudo para seguir ele. No final da história vamos para esse tal de fogo da rehologramação do céu. O professor entende os alunos, mas que não é fácil, não é. O mestre responde: para o homem é impossível, mas o Criador pode tudo. Pedro, ainda sem entender: ei, Pedrinho, nós deixamos tudo para te seguir. Nós não somos materialistas. Ou somos? Jesus disse: Pedro, coloca a mão no ombro dele e diz: Pedro. Quantas vezes eu já fiz isso aqui, hein? Quantas vezes eu já passei por isso? Tem que colocar a mão no ombro do iniciado e dizer: não foi para você. Por que você está cheio de culpa e medo e pega tudo para você? Tudo é para você. Tá falando com o jovem rico, o outro se doeu. Desse jeito não dá para anunciar o evangelho, gente. Não dá para anunciar o evangelho. Fala aqui, dói ali. Não é para você, Pedro. A passagem é para os materialistas, Pedro. Quando toda a matéria for refeita, regenerada, eu sentarei no trono e vocês que deixaram toda a matéria por mim, por amor a mim e o reino, sentarão em 12 tronos ao meu lado e julgarão comigo as 12 tribos de Israel. Revelare, e como vocês, todos os que desmaterializarem, que vencerem seu ego, que vencerem a matéria e que colocarem o reino acima de qualquer coisa, receberão, escreva aí, 100 vezes mais. Tudo que você deixar para trás, tudo que você perder pelo reino, tudo que você desmaterializar pelo reino, você vai receber 100 vezes mais. E ainda viverão para sempre.
tua vontade quer o quê? Aumentar patrimônio. A tua vontade quer o quê? Comprar uma casa na praia, depois comprar uma casa no campo, depois viajar o mundo inteiro, depois construir isso, depois criar os filhos, depois formar os netos, depois nunca vai acabar. Jairo Marques, cante aí, Jairo, nossa música ex. Tudo é vaidade, tudo passa, passa, passa e vai. Mas aquele que desmaterializar e deixar tudo por ele, seguir ele, viverá para sempre e ainda receberá 100 vezes mais. Mas, ele disse, muitos de Israel serão os últimos, e muitos pequeninos serão os primeiros. Eu vou até tarde hoje porque vocês terão quinta, sexta, sábado e domingo para assistir e para aprender. Matiarro 20. Depois de perguntarem ao mestre quem seria o maior, receberam dele o ensino que a discussão não se gira em torno de quem é o maior, mas sim de quem vai entrar lá. E que os que são menores, pequeninos na terra, porque são desprezados pelos religiosos, pelos políticos, e Jesus foi esse desprezado, sentiu em sua carne o que é ser desprezado, serão os maiores do reino. Os que diminuem os outros, que julgam os outros, que desprezam os outros, que condenam os outros, que separam, que se isolam em seus grupos, que se engrandecem, esses, se entrarem no reino, passando pela rehologramação, sendo torturado, você sabe? Você lembra? Então, se entrarem, serão os menores. Os discípulos, ainda sem entender, ouvem atentamente a continuidade do ensino. Diz Jesus, pois o reino é também como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar novos empregados. Veja aí a imagem linda de uma vinha. Disse aos interessados nas vagas de emprego, eu vou pagar para vocês 1 denário por dia. Vocês concordam? E os enviou para a plantação de uvas às 9 da manhã. Escreva aí, 9 da manhã. Depois de 3 horas ele saiu e viu alguns desempregados na praça e disse, venham trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei o justo. Eles aceitaram, foram contratados e foram trabalhar na vinha. Isso aconteceu no meio-dia, isso aconteceu às 3 horas da tarde. E quando já estava quase acabando o dia de trabalho, o expediente de trabalho nos vinhedos, por volta de 5 horas, antes era de delta em delta, de 3 em 3 horas, agora 5 horas, ele encontra na praça mais desempregados. Provavelmente era uma espécie de agência de emprego. Por que vocês estiveram aqui sem fazer nada o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. Ah, não tem problema. Venham trabalhar também. Mas como vamos trabalhar se só tem 1 hora para encerrar o expediente? Já está anoitecendo. Você escreveu aí 9 da manhã, escreva meio-dia, escreva 3 da tarde, escreva 5 da tarde. Ao encerrar o dia de trabalho, o empresário disse ao seu gerente responsável pelos salários, chame os trabalhadores e acerte com eles, começando dos últimos que vieram às 5, depois os que vieram às 3, depois os que vieram ao meio-dia e por fim os que vieram às 9 da manhã. Que são os primeiros. Vieram então os contratados das 5, das 3 e do meio-dia. E o gerente pagou para eles 1 denário. Quando vieram,
Os que tinham sido contratados desde manhã, primeiro, 9 horas, eles esperavam, é claro, receber mais. E se frustraram ao ver que receberam apenas o mesmo valor de um denário por um dia inteiro de trabalho. Decepcionados, foram se queixar com o proprietário. Eu quero falar com o proprietário. Pois não. Os homens que você pagou um denário trabalharam 1 hora, trabalharam 4 horas, trabalharam 6 horas e deu o mesmo salário para eles, sendo que nós trabalhamos muito mais. Enfrentamos o peso, o sol, o calor do dia. Ao que o empresário respondeu: amigo, eu não estou sendo injusto com você, pois quando fui te contratar na praça, você concordou em trabalhar por um denário. Eu decidi que vou dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Eu posso fazer com o meu dinheiro, lembra a matemática de Deus? Galardão, pagamento, remuneração, o que eu quiser. Por acaso você está com inveja deles? Ou você tem raiva só porque eu sou um empresário generoso? Assim também os pequeninos inocentes, diz Jesus, se prepara aí. Mas também os pequeninos inocentes, que não sabiam da Opus Dei, obra de Deus, serão os maiores e primeiros do reino. Veja que novamente ele está falando de inocência e consciência. E os que souberam da verdade por primeiro, da dualidade, da ciência do mal, e se encheram de malícia, e se engrandeceram com inveja, e sem amor, serão os últimos e menores. Revelare. O Criador está dizendo que o povo religioso terá uma segunda chance. Se passarem pela rehologramação, sendo torturados como torturaram, julgados como julgaram, entrarão no reino. Se, em segunda instância, se passarem, entrarão no reino como menores. Veja que ele deixa claro que a liderança não será poupada, mas o povo ignorante que condena os outros, que julga, que diminui os demais, porque aprenderam assim com seus líderes. Eles vão pagar na prisão. Eu quero que você escreva aí: a liderança será destruída, não será poupada. O povo religioso ignorante passará pela segunda instância. E se vencer a segunda instância, entrará no reino como os menores. Todos os bíblias, se passarem, ao rever seus atos, entrarão como menores. E quem entrará como primeiro e maior no reino? Os inocentes. Agora você começa a entender. Eu tremo, gente. 8 horas estudando por dia, eu tremo. São 4 horas preparando, 2 apresentando, mais 2, 4 de pós-produção. Eu tremo. Eu vou dizer a vocês o que eu tenho dito há muito tempo e cada vez mais. Isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Bom seria não conhecer,
Parece que há uma maldição, embora não exista misticismo, mas existe uma linha pré-estabelecida metafísica de quem se aproxima da verdade corre o risco de ser condenado por ela. É como o sol. Não se aproxime do fogo. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e disse: estamos subindo para Jerusalém. Eu já falei para vocês que lá eu serei entregue à liderança religiosa e aos mestres da lei da Bíblia. Eles me condenarão à morte, me entregarão ao povo para eu ser humilhado. Quem é que vai humilhar ele? Açoitado e crucificado. Por quem? Mas no terceiro dia, no delta dia, voltarei. Então aproximou-se do mestre a sua tia Salomé, mãe de Tiago e João, os principais depois de Pedro. Preste atenção. Ao se prostrar, a sua tia diante dele disse: Mestre, o que você deseja? Desejo que o Senhor declare no teu reino esses meus 2 filhos que são uns dos teus principais emissários, alunos, iniciados, para que eles se assentem um à direita e o outro à esquerda. É um pedido de mãe. Quem de vocês aí já andou com Jesus há alguns dias? Nós estamos andando com Jesus nesses graus. Quem de vocês já andou alguns dias suficiente para conhecê-lo? Quem lembra da trilogia Quem é Deus? O que vocês acham que Jesus vai responder para a tia? Vocês acham que Deus vai poupar a tia ou não? Minha tia, provavelmente, você pede isso por ignorância. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Veja que nesse primeiro momento Jesus está se referindo ao cálice da sua morte em Jerusalém. Tiago, João e a mãe Salomé responderam: podemos. Jesus replicou: vocês beberão do meu cálice. Agora ele não está se referindo da morte dele, não. Agora ele está se referindo da morte deles. Embora existisse Delta Maria, você sabia? Eram 3 Marias. Uma delas era essa, Maria Salomé. E essa mulher realmente estava na cruz. Todos o abandonaram. Eu tenho ensinado vocês: o que mais doeu Jesus não foram os escravos, não foram os espinhos. Nós vamos falar quando chegarmos lá, já estamos quase indo para o Calvário. Mas veja, agora ele está falando da morte deles. Na verdade, vocês beberão do meu cálice. Jesus estava se referindo ao fato de que eles também seriam mártires. Mas assentar-se à minha destra ou à minha sexta é algo que já, se você ler essa parte na tua Bíblia, você não vai entender nada. É algo que já está decidido. Esses lugares, dextra ou sextra, tronos, pertencem aos que vencerem o mundo. Os outros 10 discípulos ficaram indignados com Tiago e João. E começaram provavelmente a discutir. Mas que papel, por que fazer isso? Salomé, Tiago e João, que isso?
Não somos uma família, não estamos em 12 aqui. Mas que discussão é essa de quem é maior? E Jesus, vendo tudo isso, respondeu para ele: se prepara aí. Ouçam, no crivo, no mundo, os homens do sistema político e religioso dominam seus próprios irmãos humanos. Mas entre vocês não será assim. Jesus está repreendendo a hierarquia, mas ele não está fazendo uma anarquia, porque ele mesmo tinha acabado de dizer para ele que eram 12 tronos. Quem lembra? Quem lembra que Jesus tinha acabado de prometer a eles que eles sentariam em 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel? E é por causa disso chegou aos ouvidos da tia, da Salomé, e ficaram discutindo 12 tronos, mas os 12 vão sentar. Pois é, mas Pedro é mais amado, João é mais amado, Tiago é mais amado. Será que esses 3 principais não podem sentar mais perto? Que discussão banal. Os cardeais, os arcebispos, os pastores, a bancada evangélica, a bancada política, o Vaticano, eles são assim. Mas vocês não vão ser assim. Vocês não vão ser assim. Ao contrário, quem quiser ser grande precisará por muito tempo ser primeiramente servo. Que coisa linda! Quem quiser ser o primeiro deverá por muito tempo ser escravo. Se eu mesmo, o vosso mestre, o Deus em carne, não vinha aqui para este mundo a fim de ser servido, mas para servir e ser escravo, dando minha própria vida, quem vocês pensam que são? Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Novamente 2 cegos, estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que o mestre estava passando por ali, gritaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Muitos pediram para que eles se calassem, mas eles gritaram ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus para-os, chama e indaga: qual é o desejo de vocês dois? Escreva aí. Qual é o desejo de vocês dois? Lembra de desejo? Senhor, desejamos enxergar. Jesus toca nos olhos dos dois e imediatamente, como todo milagre verdadeiro é imediato, eles recuperam a visão. Qual é o seu desejo? Note que eles recebem de Jesus uma pergunta óbvia. E por que o óbvio? Porque para acontecer o alcance na linha imaginária, para você alcançar aquilo que foi determinado por Deus, para que todos os homens que chegarem lá metafisicamente recebam uma transformação, uma alquimia física, você precisa de coragem. E desejo é oração. Olha aí a trilogia. Todos devem saber. Desejo é oração. O que é que tu deseja? Eles precisavam verbalizar o desejo.
e manifestando o desejo com sinceridade, foi conforme o desejo, como temos acompanhado todos esses dias com ele. Mas detalhe, com os olhos abertos, registra Matiarro, começaram a seguir Yahshua. Faz ideia? Os dois cegos abriram seus olhos imediatamente e começaram a seguir Jesus com a multidão. Esse é o Deus que vê os desejos e que conhece as reais intenções de cada um de nós. Capítulo 21 de Matiarro. Quando se aproximaram de Jerusalém, já no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Eles estavam indo para o fim. E disse aos 2: vocês estão vendo aquele povoado? Apontando com o dedo. Eles estavam no Monte das Oliveiras. Estão vendo aquele primeiro povoado? Sim, mestre. Ao chegarem lá, vocês vão ver uma jumenta amarrada. E do lado da jumenta tem um jumentinho, que é cria dela. Desamarrem os 2 e tragam aqui. Se alguém perguntar, diga que é o Rabi Jesus, o mestre, e que eu preciso deles por um momento. Depois vamos devolver, é claro. Então, se cumpre o que a Bíblia diz, o profeta do Tanar: digam à cidade de Sião que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, com um jumentinho, filhote da jumenta. Detalhe, o anticristo vai ter que fazer isso, hein? Fiquem de olho nas jumentinhas de Israel. Nós estaremos de olho. Os 2 discípulos foram e trouxeram os 2 animais. Ao colocar sobre eles suas capas, é uma capa que vinha da cabeça até os ombros, Jesus montou sobre a jumenta. Uma grande multidão estendeu pelo caminho as suas capas. Imagine as pessoas tirando as capas das cabeças, dos ombros, dos troncos e estendendo no chão para Jesus passar. Que serviam para cobrir a cabeça. Outros cortavam ramos de árvores próximas e espalhavam esses ramos pelo caminho. Grande finale. Se prepara aí. A multidão ia na frente dele, e a outra parte da multidão que vinha atrás gritavam em delta coros. Escreva aí, delta coros. O primeiro coro, Hosana, do hebraico Rosh, que deu origem ao nome de Oséias Oséia, que é na mesma derivação, raiz morfológica e etimológica de Jóshua, quando o J foi criado, e antes Yoshua, de Josué, a salvação, o libertador, e Oséias, que é quase o mesmo significado do nome dele, porque tem o verbo hebraico salvar, que hoje conhecemos como Shua. Então esse Hosana que você conhece pronunciado dessa forma hoje, e que todo católico sai por aí, não é? Nas comemorações dos dias de Ramos, nas missas diversas da Páscoa, e eles desconhecem a verdade sobre isso. E você vai saber agora. Eles diziam Hosana, na verdade eles estavam dizendo Shua, filho de Davi, reconhecendo que ele é o Mashiach, reconhecendo que ele é o escolhido, reconhecendo que ele é aquele que veio da semente de Davi para salvar.
O segundo coro era: do bem é o Senhor. Quando a gente ouve bendito, raramente alguém vai entender o que realmente estão dizendo. Do bem é o Senhor. E o terceiro coro: imploramos salvação ao que veio das alturas, ao que veio dos cosmos, ao que veio dos céus. Então, 3 coros. Shua, Oxéia, salve-nos, que hoje falamos Hosana, filho de Davi. O segundo: do bem é o Senhor. E o terceiro: imploramos salvação, Shua, ao que veio dos céus para nos salvar, revelare. Que coisa mais linda, não é? Que coisa mais linda. Eles estavam chamando ele de Jesus. Eles estavam chamando ele de Jesus, de Yahshua, de Yeshua, de Shua, de Oxéia, de Oséias, de salvação, de Salvador. O nome dele. Qual de vocês sabia que Hosana é o nome dele? O seu nome é Roshua, o seu nome é Yoshua, o seu nome é Joshua, o seu nome é Jesua, Yeshua, Hosana, Oxéia. Revelare. Hosana é o derivado do seu verdadeiro nome, porque nome é significado, é a etimologia do coração e não morfologia. Ao entrar em Jerusalém, perto da sua morte, a cidade toda ficou agitada ao ver aquela multidão, ramos e capas pelo caminho. Jesus num jumentinho, não tinha algo mais chamativo para ser feito. Veja como Jesus chama a atenção de todos os religiosos. E eu quero te fazer uma pergunta. Jesus subiu em cima da jumentinha por quê? Número 1. A primeira eu respondo, a segunda você responde. Porque ele estava entrando em Jerusalém para o epílogo dos 1260 dias, para o encerramento da sua missão. E ele estava chamando a atenção de propósito dos religiosos e políticos a fim de que o matassem. Quem assistiu o meu vídeo, Jesus se suicidou. Se Jesus não quisesse morrer, se Jesus não quisesse morrer, ele morreu por nós. E quando ele via a hora, veja que durante esses 1260 dias ele estava... Quem lembra que nós acompanhamos todos os capítulos de Jesus tateando, se segurando, se esquivando, se protegendo, usando o povo na direção dele, tendo cuidado com o que respondia para os mercenários da fé, a fim de não se precipitar, de não se incriminar. E como ele já tinha conseguido, com sua sabedoria, dominar e cumprir a sua missão, estava chegando finalmente, no grande final da sua vida, o que é que ele faz agora? Ele chama a atenção mesmo. É num jumentinho, como disse o profeta. E quem é que inspirou o profeta para dizer isso? Ele. E é assim que ele escolhe entrar em sua cidade, onde ele morreria. Olha como a vida é dual. Entrou aclamado como Salvador, mas sabia no seu coração que morreria. As flores pelo caminho, os ramos pelo caminho, mas os espinhos o aguardavam. Esta é a vida dual, o crivo. Mas a segunda pergunta eu quero que vocês respondam. Para onde ele estava indo? Para onde Jesus estava indo com o jumentinho? Quem de vocês imagina? Com a multidão toda dizendo: Shua, Oxéia, Oxéia. Para onde ele estava indo?
O que é que fica no centro de Jerusalém? Para o matadouro, José Batista, muito bem. Mas onde é que fica o matadouro? Jairo Cruz, não. Jerusalém já entrou. É no centro de Jerusalém. O que é que fica no centro de Jerusalém, eruditos e eruditas? Para o Calvário, não. Aê! Juquinha, Rangel, Marcão Pereira, Débora Alves. Para o templo. É lá que fica o matadouro. E ele não quer só chamar atenção com a jumenta, os ramos e o povo gritando. Não. Ele vai fazer mais. Agora pode matar mesmo, agora já chegou a hora. Ele já cumpriu tudo. Se prepara aí. A multidão com ele marchava e respondia: este é Yeshua, Oshea, o pregador de Nazaré da Galileia. Iluminare. Jesus, sabendo que sua morte se aproxima, não mais agora ensina na teoria, mas demonstra, além das metáforas, empiricamente o que sempre ensinou e vaticinou em 1260 dias. Ele entra no templo, desce da jumentinha. Você pode ver isso? Jesus desce da jumentinha, com o filhotinho do lado. Posso ver ele passando a mão na cabecinha do jumento. A multidão toda olhando para o templo, no pátio do templo, pensando o que vem agora. As crianças gritam sem parar: nosso Salvador, nosso Salvador, nosso Salvador. Ele entra no templo e expulsa todos os que ali estavam comprando e vendendo, fazendo comércio, derruba as mesas dos cambistas e todas as cadeiras dos que vendiam pombas. Para os sacrifícios e rituais, os cultos e as missas, as ofertas e dízimos. E gritou: está escrito, o templo foi permitido, este é o original, para ser casa de oração. O divórcio foi permitido, o templo foi permitido, o templo foi permitido para ser casa de oração, mas vocês transformaram ele em casa de comércio dos mercenários da fé. Note que os evangélicos sinóticos revelarem o delta Mateus, Marcos, Lucas, ou melhor, Mateus, Marcos e João relatam essa cena. Lucas, perdão, relatam essa cena no final de sua missão. O que são evangelhos sinóticos? São os três primeiros. Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos parecidos de versões que foram feitas logo depois, 5, 7, 9, 12 anos, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, eles registraram e contam histórias parecidas e usam até as mesmas palavras. Mas o interessante é que aqui em Mateus, apenas nesse capítulo 20, já no final do seu trabalho, indo morrer em Jerusalém, isso está claro aqui, é que ele vai expulsar ao descer da jumentinha os cambistas do templo. Lembra da purificação se cumprindo Malaquias 3. Mateus não escreveu aqui. Mateus não escreveu, mas está se cumprindo. Os outros escreveram. Nós vamos ver quando chegarmos lá. Malaquias 3, o sabão dos lavandeiros, o fogo do ourives, que veio para purificar.
Agora preste atenção, no capítulo do dízimo, eis que vem o sabão dos lavandeiros, o fogo do ourives, purificando o templo, purificando a prata e o ouro. E como é que ele faz isso? Derrubando os dízimos e as ofertas no chão. Os sacrifícios, você está entendendo? Tudo aquilo que ele falou teoricamente, agora ele faz. E começa a provocar a sua morte. Porque está na hora. Mas João, esse é o revelar, e João, que é o quarto evangelho, ele não coloca essa história no final, ele coloca no começo. E isso levou todos os estudiosos e historiadores a confirmarem uma coisa que eu acho que você não sabe. Jesus não purificou o templo uma vez. Ele fez isso 2 vezes, no começo e no final da sua missão. Você está conhecendo a verdadeira história de Jesus Cristo, o Mashiach. 1260 dias. Quando ele começa, ele vai no templo marcar posição, mostrar a essência da sua missão, derrubando os comerciantes. E quando ele está terminando, que ele está selando e cumprindo a sua missão, ele vai lá e faz de novo pela segunda vez. Quem está entendendo? João relata no início, como ainda veremos, quando chegarmos nos estudos de João. Nas revelações de João. Estou terminando. Prepara aí o seu coração. O que nos revela que ele expulsou os cambistas do templo mais de uma vez. Uma vez no início dos 1260 dias e outra no final dos 3 anos e meio, assinando o Amém. Princípio e fim, Alfa e Ômega, a dualidade, Keter e Malhut, o propósito real da sua missão. Diante de toda a multidão, sabe o que ele faz no templo? Desceu da jumentinha. As crianças estão aclamando o nome dele. E ele vai no pátio do templo e vê, porque o pátio do templo é o centro da cidade. E ele vê muitos mancos, aleijados e cegos, e ele cura todos estes doentes na hora, ali no templo, diante de todos. Os líderes religiosos foram chamados, eu quero que você escreva isso, chamaram a liderança, é claro. Então vieram os pastores e padres, e diz a Escritura, Matiarro enfatiza, os doutores da Bíblia. Vieram todos eles. E vendo aqueles sinais, as mesas, as cadeiras no chão, pombos voando, moedas pelo chão, e as crianças gritando e dizendo: Oxeia, Shua, filho de Davi, no pátio do templo de Davi e Salomão. Que coisa, não? Isto que eu chamo de destruir o sistema. A liderança do templo, vendo aquilo, é claro, ficou furiosíssima e gritaram para ele com ódio: Você não está ouvindo? E veja que o ódio é grande, porque geralmente eles diziam mestre, com aquela hipocrisia toda, aquela falsidade. Aqui não teve nem mestre. Você não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo, essa blasfêmia?
Elas estão te chamando de Salvador, de dono da verdade, de rabi, de líder. Nosso Supremo Mestre respondeu: é claro, é óbvio que eu estou ouvindo as crianças gritarem. Vocês sabem tanto da Bíblia e por acaso nunca encontraram um texto que nela diz: até dos lábios das crianças inocentes e dos bebês recém-nascidos suscitaste louvor. Dali, Jesus vai para Betânia passar a noite. Este capítulo continua e segunda, no grau 154, vamos retomar, já chegando no Calvário. Vocês estão preparados para caminharmos com Ele? Que destruição, que refutação, que enfrentamento, que ousadia, que fé. Fé é o quê? Coragem. Olha a coragem dele, olha o que ele fez. Ele chega num jumento, com capas, com ramos, com crianças, com uma multidão, com os discípulos, com a família. Cura cegos, cura mancos, cura aleijados, derruba a mesa, derruba os dízimos, as ofertas, as dracmas, as moedas, expulsa os vendilhões, tem pombo voando, enfrenta os sacerdotes. Quinta, sexta, sábado e domingo. Vocês têm 4 dias para estudar tudo e estar em dia e preparados para segunda-feira nós retomarmos. Alô, Criciúma, alô, Palhoça. Nossa grande festa nesse final de semana. Boa noite a todos e obrigado pela participação de todos.